Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê com fio de malha. E eu escolhi um padrão de pontos bem estruturado, o que possibilitou a gente conseguir essas linhas bem retas para a bolsa. E o fio que eu escolhi para fazer essa bolsa foi o fio de malha Premium da Meliá. Ele é um fio muito macio, gostoso de trabalhar, tem acabamento anti-peeling e é regular do início ao fim. E os fios da Meliá são vendidos em várias lojas por todo o Brasil, tanto física como online. E para saber qual a loja mais próxima a você, eu vou deixar o link do Instagram dessa marca, da Meliá Fios, aqui na descrição do vídeo para vocês. Então vem, que eu te ensino. Oi gente, tudo bom? Aqui é a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. E para fazer essa bolsa, eu escolhi o fio de malha Premium da Meliá. É um fio de malha roletê de 35 milímetros de espessura. Ele tem um acabamento anti-peeling e é super macio. A cor desse fio é a mel. É muito lindo e bem gostoso de trabalhar. Ele é regular do início ao fim. E para adereço eu escolhi esse metal aqui, uma corrente, né, de alça. Duas argolas articuladas. Essas argolas, elas têm 4 centímetros de diâmetro, de fora a fora. E esse fecho aqui, que é lá da MM Criações, que é super prático de colocar na bolsa, com botão imantado. Eu vou começar fazendo um nó inicial e 18 correntes, formando uma trança. Estou aqui com essa trança com 18 correntes. Agora eu vou virar e trabalhar aqui nessas alcinhas que tem atrás de cada correntinha. Vou dar laçada, pulo a primeira e a segunda e insiro aqui na alcinha de trás da terceira corrente. Quando eu insiro assim a agulha, aqui do outro lado da correntinha ficam duas alcinhas, tá? Então, eu inseri a agulha, trago o fio, fiquei com 3 alças aqui, laço e tiro as 3 de uma vez. Aqui, então, eu fiz um meio ponto alto. Laço, venho nesse próximo ponto de base, que também é uma corrente, pegando só a alça de trás e faço mais um meio ponto alto. E em cada corrente dessa base, pegando sempre dessa forma, só a alcinha de trás, eu vou fazer um ponto meio alto para cada ponto de base, para cada corrente dessa trança inicial. Então, eu continuei por toda a carreira fazendo esses pontos. E repare como aqui embaixo da carreira, ó, também fica bonito o acabamento. Por isso que a gente pega sempre a alcinha de trás, para o acabamento ficar bonito tanto em cima quanto embaixo. E aqui é o último ponto da carreira, eu vim fazer junto com você. Então, eu laço, venho aqui na alcinha de trás dessa correntinha que está antes do nozinho inicial e faço o último ponto. Aqui eu vou fazer 2 correntes. E nesse padrão de ponto aqui, a gente não vira o trabalho, a gente continua trabalhando aqui virado pro lado de cá. Então, a gente dá a laçada, eu venho aqui no segundo ponto de base, ó, aqui é corrente, corrente. Primeiro ponto de base, segundo ponto de base. Insiro a agulha aqui pegando só a alça de trás. Essa alcinha da frente eu deixo aqui. E eu vou também pegar a correntinha que está correspondente a esse ponto, que é uma correntinha que tá lá embaixo, nessa trança inicial que a gente fez no início do trabalho. Então, eu venho aqui, ó, nesse fiozinho e insiro a agulha. Então, eu estou inserindo a agulha na cabeça do ponto que eu tenho na base e lá no pezinho do ponto que eu tenho na base, correspondente ao segundo ponto de base. Aqui é o primeiro ponto de base, esse é o segundo, tá? Então, eu inseri a agulha aqui, trago o fio, passo por 1, passo por 2. Fiquei com 3 alças na agulha. Laço e tiro as 3 de uma vez. Fica desse jeito aqui. Agora, eu laço o fio, venho pro próximo ponto de base. Repare, esse aqui já foi usado. Venho pro próximo, inserindo a agulha não nos 2 fios. Eu vou inserir minha agulha só no de trás.
E também no fio correspondente a esse mesmo ponto, mas lá na trança inicial, tá? Que é aqui embaixo, no pé do ponto, que eu tenho na base. Laço o fio e trago passando por 2 fios. Então, passei por um, passei por 2. Aqui ficaram 3 alças na minha agulha, laço e tiro as 3. Laço novamente, venho pro próximo ponto de base, ó, esse aqui já foi usado, venho pro próximo. Insiro a agulha aqui, e lá no pezinho do mesmo ponto, eu insiro também a agulha. Laço o fio e passo por 2 fiozinhos, fiquei com 3 alças, laço e tiro todas de uma vez. E isso eu vou fazer por toda a carreira, desse mesmo jeitinho, fazendo esse mesmo padrão. Então, eu segui aqui por toda a carreira, venho fazer o último ponto junto com você. Então, eu dou a laçada, venho aqui no último ponto, ó, pegando só a alcinha de trás e a alcinha lá de baixo. Aqui, ó, ficam 2 correntinhas. Trago aqui passando por 2, laço e tiro os 3 de uma vez. Terminei, então, essa carreira. Então, agora eu vou fazer 2 correntes e vou começar uma nova carreira. Laço. Agora, aqui, ó, corrente, corrente, que a gente fez pra virar aqui o trabalho, né? Fazer a nova carreira. Aqui é o primeiro ponto de base, eu venho no segundo ponto de base, pegando só a alça de trás. E agora, essa alcinha que tem aqui, ó. Agora, fica mais fácil de visualizar a alça que a gente vai inserir agulha. Também fica, ó, na direção do segundo ponto, tá? Na mesma direção, ó, eles ficam paralelas as alcinhas, tá? Então, peguei aqui, trago passando por 2 fiozinhos, fiquei com 3 alças na agulha, laço e tiro todas de uma vez. Laço novamente, venho pro próximo ponto de base, não confunda, esse aqui já foi usado, ó. Venho pro próximo, insiro aqui e insiro lá também. Trago passando por 2 fios, laço, tiro todos de uma vez. Laço, venho aqui pro próximo ponto, ó, em cima e embaixo. Trago passando por 2, laço, tiro todos de uma vez. Laço, venho pro próximo ponto, pegando em cima e embaixo, e tiro todos de uma vez. E assim, eu também vou fazer por toda essa carreira. Quando chegar no finalzinho da carreira, eu volto para te mostrar, para não ficarem dúvidas no início e no final da carreira, né? Continuei aqui por toda a carreira, vim fazer o último ponto junto. Então, eu laço, aqui, ó, é o ponto que eu já utilizei, aqui é o último. Então, eu pego aqui, e aqui no finalzinho da carreira, eles ficam quase juntos aqui, ó, tá? Ficam bem juntinhos. Olha como que fica aqui no final da carreira, desse jeito. Trago o fio, passando por 2 alças. Aqui ficaram 3 na agulha, laço, tiro as 3 de uma vez. E assim, a gente concluiu mais uma carreira. Faço 2 correntes. Laço, localizo aqui as 2 correntes, primeiro ponto de base, insiro no segundo. Então, aqui, ó, corrente, corrente, primeiro e segundo. Aqui, localizo também a alcinha que fica lá embaixo do ponto, paralela a essa daqui, que é do segundo ponto de base. Trago o fio passando por 2, aqui ficaram 3, laço, tiro as 3 de uma vez. Laço o fio, venho pro próximo ponto. E agora, vocês vão ver que cada carreira que passa, essas laçadinhas, elas ficam mais evidentes. Então, fica cada vez mais fácil fazer o padrão. Então, eu vou continuar aqui por essa carreira e volto para te mostrar no finalzinho novamente, só para não ficarem dúvidas. Então, aqui, ó, continuei por toda a carreira, vim fazer os 2 últimos pontos com você. Então, eu dou a laçada aqui na agulha,
Venho para esse próximo ponto, esse aqui já foi usado, venho para esse próximo ponto, inserindo só na alcinha de trás e nessa alcinha aqui de baixo também. Trago e faço aqui o meu ponto. Laço novamente, agora aqui no último ponto, olhe como a alcinha, ela fica um pouquinho escondidinha aqui do último ponto. Então, tome bastante cuidado, preste atenção, porque é essa alcinha aqui, ó, não esqueça que a de cá, né, da frente aqui, ela fica ali. Fiquei com 3 alças, laço e tiro. Faço 2 correntes. Laço, localizo aqui, ó, 2 correntes, primeiro ponto, segundo. Insiro no segundo e aqui também no segundo, que é correspondente ao segundo ponto de base. Trago, fiquei com 3 alças, laço, tiro todas. E assim, eu vou seguir por várias carreiras. E depois eu venho te mostrar aqui a quantidade de carreiras que eu fiz com esse padrão de pontos. Esse padrão, ele é um padrão bem estruturado, o que vai ser ótimo para esse modelo de bolsa que a gente vai fazer. Então, assim, eu segui, ó, por várias carreiras, olha que padrão bonito, bem estruturado, ele fica bem grossinho. Então, agora a gente vai contar a quantidade de carreiras. Eu vou contar me baseando por essas carreiras que ficam com essas alcinhas assim na horizontal. Então, aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois eu virei e fiz a 8ª que tá aqui mais pra trás, ó, tá? Então, ao todo foram 8, contando dessa forma que eu te mostrei. Aqui eu fiz 2 correntes. E agora a gente vai para essa última carreira aqui dessa face da bolsa, a gente vai fazer o seguinte agora. Dá a laçada, localiza o segundo ponto, assim como eu fiz até agora. Então, aqui, ó, corrente, corrente, primeiro, segundo. Mas agora a gente vai inserir a agulha pegando as 2 alças. E aí sim, a alcinha que fica aqui embaixo correspondente ao segundo ponto. Trago o fio agora passando por 3 alcinhas. Fiquei com 3, laço e tiro as 3. Laço novamente, venho pro próximo ponto. Em vez de pegar só essas 2 alcinhas, eu vou incluir essa outra aqui. Então, eu vou pegar essas 2 e mais essa. Trago, passei por 3, né? Agora, laço novamente, passo por mais 3. E isso eu vou fazer por todos os pontos dessa última carreira, dessa face da bolsa. Tô terminando aqui a carreira, então, eu dou a laçada, insiro aqui a agulha, ó, nas 2 alcinhas do ponto de base e mais nessa alcinha aqui. Trago o fio, passando por 3 alças, laço e passo nas outras 3. E assim eu concluí essa face aqui da bolsa. Eu vou medir aqui, ó, ficou com 17 centímetros de altura por 18 centímetros de largura. E aqui eu vou fazer agora para concluir uma corrente e vou cortar esse fio. Puxo toda essa alcinha. E olha que bonito que fica esse padrão, gente. E agora a gente vai fazer mais uma parte igualzinha a esta daqui, com a mesma quantidade de pontos e carreiras. Feitas as 2 faces da bolsa, agora a gente vai começar a fazer uma faixa de crochê, que vai ser as laterais e a base. Então, eu vou começar aqui com um nozinho inicial e correntinhas. Então, eu fiz aqui 7 correntes, que formou essa trança. Agora, eu vou virar e trabalhar nas alcinhas de trás, assim como eu fiz lá nas outras partes do trabalho. Mas aqui eu não vou dar laçada, porque não vai ser um meio ponto alto. Eu venho aqui, ó, pulando uma correntinha e venho na segunda, inserindo a agulha, trazendo o fio, fiquei com 2 alças, laço, tiro as 2. Então, aqui vão ser pontos baixos. Venho pro próximo ponto, pegando só na alcinha de trás da corrente, aqui pra baixo, ó, 2 fiozinhos, e vou fazer ponto baixo. E vai ser um ponto baixo para cada corrente que eu tenho aqui nessa trança inicial, que está sendo a minha base.
Então, aqui, ó, tô terminando, antes do nozinho inicial, é o último ponto. Então, aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, porque a gente pulou uma correntinha. Agora, eu vou fazer uma corrente e virar meu trabalho. Agora, localizando aqui, essa é a correntinha que eu fiz para virar. Venho aqui no primeiro, no segundo ponto de base, inserindo a agulha debaixo das duas alcinhas do ponto de base do segundo. Trago aqui o fio, fiquei com 2 alças, laço e tiro as 2. Fiz um ponto baixo. Essa corrente vale como o primeiro, tá? Então, aqui, fiz um ponto baixo. Venho pro próximo ponto de base, inserindo a agulha debaixo das 2 alças do ponto. Trago o fio, faço ponto baixo. E assim, eu vou fazer por toda a carreira, ó. Pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui no finalzinho, o último ponto, ó. Também inserindo a agulha por debaixo das 2 alças. Trago o fio, laço e tiro. Então, aqui, ó, a correntinha foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto. Corrente, vira o trabalho. Aqui a corrente, primeiro ponto de base, segundo ponto de base, insiro a agulha. Trago o fio, fiquei com 2 alças, laço, tiro as 2. Então, aqui a corrente é o primeiro, esse é o segundo. Aqui, terceiro, quarto, quinto. E aqui no finalzinho, a partir de agora, olha o jeitinho que ficam os fios. Eles ficam torcidinhos. A gente vai pegar os 2, tá vendo? São 2 fiozinhos, mas eles ficam torcidinhos. Pego os 2, faço um ponto baixo. Corrente, viro o trabalho. Localizo o segundo ponto de base, então, ó, corrente, primeiro e segundo. E começo a fazer os meus pontos baixos. Vou te mostrar aqui no finalzinho novamente, para não ter erro. E essas laterais ficarem bem certinhas, tá? Aqui, ó, cheguei no último ponto. Repare como eles ficam torcidinhos. Pego os 2 e faço o ponto baixo. Corrente, viro o trabalho. Localizando sempre o segundo ponto de base, que é a correntinha, primeiro e segundo. Começo a carreira. E assim, eu vou fazer por várias carreiras, depois eu venho te mostrar a quantidade de carreiras e a medida que ficou essa parte do trabalho. Então, aqui eu continuei fazendo só carreiras de vai e vem, né, com os pontos baixos, mesma quantidade de pontos em cada carreira. E eu vou fazer aqui a medida que ficou essa faixa. Não vai caber aqui na tela, mas eu vou medir aqui pra vocês. 58 centímetros aproximados. E a quantidade de carreiras foram 48 ao todo. Agora, voltando a trabalhar aqui nessas partes quadradas da face da bolsa, eu vou fazer aqui uma última correntinha e vou cortar esse fio pra gente arrematar ele. Então, eu vou cortar aqui, puxo. E agora, a gente vai esconder esses 2 fiozinhos, né, do início e do fim, pra trás, pro lado avesso ao trabalho. Eu sei que o lado direito é esse daqui, que é o início do trabalho, que ele fica aqui embaixo do lado esquerdo. Então, eu tenho que virar e esconder ele aqui pro lado de trás, tá? Que essa é a parte avessa do trabalho. E aqui, eu também escondo pro mesmo lado esse outro fiozinho por alguns pontos. E depois eu corto o excesso e posso até passar uma colinha pra terminar de arrematar esses fios. Então, eu passei minha agulha aqui, eu peguei uma agulha menor, né, pra ficar mais fácil. Pode ser com agulha de tapeceiro também. Passei aqui o fio. Vou cortar o excesso. E aqui eu posso passar um pinguinho de cola de artesanato. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse outro lado.
Agora, aqui nessa faixa, eu não vou arrematar esses fios, porque eu vou usar esse, inclusive, com o mesmo fio aqui, para começar a fazer a montagem ali da bolsa. Aqui, pra gente unir essas duas partes, para cada trecho aqui trabalhado nessa direção, a gente vai colocar duas carreiras de pontos baixos. Então, vai ser dessa forma aqui. Então, vão ficar 2 pontos baixos para cada gominho desse aqui, trabalhado na face da bolsa. E eu vou te mostrar aqui na lateral quais são os fiozinhos que a gente vai usar para inserir agulha e unir essas duas partes deste lado de cá primeiro. Então, vai ser assim, ó, a gente vai pegar este fiozinho aqui, repare como ele está assim. Este daqui também está de assim. Depois, ó, vem esse aqui, ele tá mais alinhado a esse, ó, esse com esse, tá? Aí, depois, ó, esse aqui, que está mais alinhado a esse aqui que eu te mostrei anteriormente. Depois, ó, vem pra cá. Então, está alinhado a esses outros dois. Este daqui tá mais alinhado a esses outros dois. Então, é sempre nesses fiozinhos que a gente vai inserir agulha para unir essas duas partes. Aqui, no lado de baixo, é bem fácil, porque só tem, né, um fiozinho aqui, eles estão todos alinhadinhos. É essa linha de fios que está mais embaixo aqui do trabalho. Então, a gente vai sempre inserir dessa forma o trabalho aqui na parte de baixo da face da bolsa. E agora, do lado de cá, é bem parecido com o outro lado, ó. Tem um fiozinho aqui, outro fiozinho aqui, outro fiozinho aqui, outro fiozinho aqui. Então, eles estão sempre alinhadinhos, ó, tá? E no caso aqui dessa faixa de pontos baixos, também são esses fiozinhos que estão mais na lateral aqui. Então, a gente insere aqui, depois a gente insere aqui, depois a gente insere aqui e aqui, aqui e aqui, tá? É bem simples de visualizar aqui nas laterais, não é difícil. E para começar aqui, primeiro eu vou fazer uma corrente. Eu cortei o fio, uma quantidade boa, e vou tirar aqui todo esse fio por essa correntinha. Tirei todo o fio aqui e agora eu vou colocar esse fio aqui nessa agulha, que é uma agulha de tapeçaria. Então, agora a gente vai começar aqui a fixar as duas partes. Então, eu vou da correntinha pro lado de lá, passando aqui por baixo, indo lá pra cima. E aqui a gente vai fazer uma costura, tá? Daí, eu venho aqui, ó, nas alcinhas que a gente combinou, ó. De baixo pra cima. E a gente vai fazer sempre na mesma direção essa costura, pra ficar bem alinhadinha aqui o fio. Venho aqui no outro fiozinho que a gente combinou, sempre de baixo pra cima. Ajeito o fio pra ficar bonitinha aqui a parte de cima. Venho pro próximo fiozinho que a gente combinou. Então, eu segui por todo esse ladinho. Agora, aqui embaixo, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. De baixo para cima, nos fiozinhos que a gente combinou. Sempre com bastante capricho, cuidado aqui. Pra ficar bem bonitinha a costura. Sempre de baixo para cima. E assim eu vou por toda essa frente aqui da bolsa. Completei mais esse lado da costura, agora só falta este lado aqui. Então, pronto, ó, já terminei esse lado aqui embaixo e aqui também. Então, agora aqui, pra terminar, eu vou fazer um nozinho. Então, eu venho aqui, ó, passo no mesmo lugar que eu passei da última vez. Passo no meio. E puxo. Fiz um nozinho. Agora, eu vou passar
essa agulha de tapeçaria aqui por dentro de alguns pontinhos para esconder o fio e arrematar ele. Então, eu escondo aqui, ó, o fiozinho. Depois de ter feito o nó, e corto o que sobrou. Então, assim, ó, visto aqui de dentro, né? Bem fixada as laterais e base aqui nessa face. Agora, a gente vai colocar outra aqui desse outro lado. E antes de começar, eu vou já esconder esse fiozinho aqui em alguns pontinhos. Aqui por dentro, né, da bolsa. Então, eu vou pegar uma agulha menor aqui. E já vou passar aqui esse fiozinho, para ele não me incomodar depois. E agora, para fixar essa outra parte aqui, a gente vai fazer do mesmo jeito, igualzinho a gente fez lá na primeira parte. A gente vai pegar, então, as argolas articuladas. Essas argolas aqui, elas têm 4 centímetros de diâmetro, tá? Eu vou abrir aqui e vou passar daqui pra frente, pra lá pra trás, passando aqui pela lateral também, ó. Então, eu vou passar em 4 partes, desse jeito. Assim, já dá o jeitinho aqui na abertura da bolsa. E na lateral também. E aqui desse lado, a mesma coisa. E esse fecho aqui é super simples de colocar, né? Primeiro, a gente posiciona aqui pra ver bem se tá no meio, né, da bolsa. Depois, a gente abre aqui o fecho e costura agora essa parte aqui na frente. E depois, a mesma coisa aqui atrás, nessas furações que tem. E eu vou fazer essa costura aqui, colocando pontos baixíssimos. Para isso, eu vou usar essa agulha de 4,5 milímetros. Então, eu venho aqui, ó, no ponto aqui do cantinho, levo a agulha lá pra dentro da bolsa. E vou pegar um pedaço de fio e vou trazer aqui de dentro pra fora. Esse pedaço pequenininho, depois a gente arremata. Agora, eu venho aqui no próximo ponto de baixo, trago aqui o fio e tiro. Fiz um ponto baixíssimo. Venho pro próximo, insiro, trago o fio lá de dentro e tiro. Fiz mais um baixíssimo. Insiro no próximo, trago e tiro. E assim eu vou dar toda a volta. Dei toda a volta, cortei o fio, puxo, e aqui eu vou simular um último ponto baixíssimo. Então, eu vou passar aqui, ó, nesse primeiro ponto baixíssimo. E agora, aqui de dentro, eu vou trazer aqui a agulha no último ponto baixíssimo que eu fiz e vou levar esse fiozinho lá pra dentro. Com jeitinho. Aí, regulo aqui o fio. E pronto. Agora, aqui por dentro, eu vou arrematar esses 2 fiozinhos. Eu vou fazer um nozinho e esconder ele aqui. Colocado aqui o fecho na parte da frente, agora a gente posiciona novamente ele aqui e vê aqui atrás e faz do mesmo jeito. Então, aqui atrás eu fiz os pontos baixíssimos iguais, igual eu fiz lá do outro lado. Agora, eu cortei o fio e vou puxar aqui. Repare que eu não fiz no último, porque eu vou ter que simular aqui um ponto, tá? Então, eu venho aqui, trago este fio lá pra dentro. E agora, eu vou trazer ele aqui por baixo de novo, porque eu preciso de 2 fiozinhos aqui pra simular. Então, eu vou fazer o mesmo caminho. Levo lá pra dentro a agulha, trago o fio de novo pra cá, e agora, levo lá pra dentro de novo. Assim, ó, ficaram 2 fiozinhos aqui também, simulando um ponto baixíssimo. E agora, os fiozinhos que sobraram aqui dentro, eu vou esconder eles, né? Arrematar e esconder.
Colocado o fecho, agora eu só vou engatar aqui a corrente que eu comprei para essa bolsa, aqui no mosquetão. Bem simples, de um lado e do outro aqui. E esse é o resultado dessa bolsa linda e muito bem estruturada, com essa trama super diferente de crochê. Eu espero que você tenha gostado, não esqueça de me deixar o seu like e também um comentário me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!